tarde, pessoal. Boa tarde. Eu ouvi que vocês eram bem animados. E para falar a verdade, eu vi muita animação lá fora. Então, bora trazer animação para aqui também. Me apresentando, meu nome é Tabata Amaral. Eu me considero uma ativista pela educação e confesso que é a primeira vez que eu falo em um evento como esse. E quando eu recebi o convite, eu comecei a pensar, mas por quê? Será que faz sentido falar sobre engajamento na educação, engajamento político, sobre mulheres na ciência, tecnologia? E só de passar por aqui eu falei, cara, faz muito sentido. Então, muito obrigada, especialmente a Flipside, pelo convite. Obrigada a vocês por terem vindo para essa conversa. Eu vou tentar fazer a fala um pouco mais curta para a gente poder bater um papo mesmo. E acho que vale dizer, obrigada às mulheres que estão aqui, que são guerreiras por nascença e natureza, mas obrigada aos homens também. Eu já dei essa palestra muitas vezes e geralmente tem muito mais mulheres do que homens na plateia. Então, como vocês são parte da solução, a gente faz a conversa juntos, combinado? Então, bora começar. Pessoal, me apresentando, eu me considero uma ativista pela educação, sou formada em ciência política e nos últimos anos trabalhei com 2 movimentos sociais, o Mapa Educação e o Movimento Acredito. E recentemente fui eleita deputada federal por São Paulo, foi minha primeira eleição. Posso falar dessa doideira em um outro momento e como isso aconteceu. Mas indo direto à nossa conversa, eu queria começar com uma pergunta. Vocês já pararam para pensar por que há poucas mulheres nas exatas? Ciência, tecnologia, pesquisa, matemática, por quê? E pensem, mesmo que às vezes possam falar, me parece um pouco preconceituosa. Talvez não seja isso. Estão pensando? Sim? Mulheres, pensem nas razões que já fizeram vocês parar e pensar. Cara, eu acho que isso não é para mim. Será que vale a pena essa luta toda? Será que essas piadinhas têm um fundo de verdade? Será que eu realmente dou conta? Quem já pensou isso alguma vez? Acho que a grande maioria das mulheres na plateia, e eu me incluo aqui. E aí eu queria começar a falar um pouco sobre as razões. E aí tem uma coisa que eu sempre digo, que eu quero começar falando sobre isso, é que no nosso país, o tamanho dos sonhos que as pessoas têm e até onde elas estão chegando ainda não é determinado só por inteligência e esforço. E eu espero convencer vocês disso aqui hoje. Cor da pele importa, gênero também, o lugar onde você nasce, a escola onde você estudou, se foi pública ou particular, do centro ou da periferia. Então, quando tudo isso importa, não dá para falar ainda sobre igualdade de oportunidades. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje. E a primeira coisa para a gente falar por que há poucas mulheres nas exatas é que há uma baixa representatividade. E vou falar para vocês logo mais como isso aconteceu, mas crescendo e sonhando em ser cientista, eu me perguntava muitas vezes, será que isso realmente é para mim? Porque nos livros só tinham homens cientistas. Quando eu participava das competições de ciências, das competições que vocês estão participando agora, geralmente eu era a única menina da sala. E quando você não se vê naquele lugar, é difícil se imaginar ali. Um segundo ponto é a questão das oportunidades, que de fato são diferentes para homens e mulheres, nesse caso. Um exemplo que eu vou aprofundar são as bolsas de estudo, são as vagas de estágio. Por uma série de razões, vieses inconscientes, falta de exemplo e muitas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, as mulheres proporcionalmente recebem menos bolsas de estudo do que os meninos, com a mesma nota, com o mesmo esforço, com a mesma entrevista. Recebem menos oportunidade de estágio, menos promoções e por aí vai. Ou seja, lá no comecinho, independente de onde vieram, do grau de esforço e inteligência, as oportunidades já vêm em menor número. E a gente está falando de um grupo de pessoas que dificilmente se viu naquele lugar crescendo. Então, isso importa. E aí o terceiro são as barreiras de permanência ao longo do caminho. Eu trabalhei em uma multinacional em que a gente teve que, por muito tempo, entender
por que as mulheres tinham tanto medo de dizer que estavam grávidas. E, por outro lado, por que mulheres entre 20 e 30 anos não eram promovidas com a mesma frequência? Porque seus gestores tinham medo que elas engravidassem no processo, ou seja, que elas fossem menos produtivas. Tudo isso não é para assustar vocês, é para a gente começar essa conversa e para falar que na hora que a gente fala de representatividade das mulheres na ciência, na tecnologia, nas exatas, não tem só um fator. Tem que falar de representatividade, tem que falar das portas de entrada e tem que falar da permanência também. Então, começando, eu queria trazer um dado que vem lá da época do ensino superior, dos estudos, que mostra qual que é o desempenho das mulheres nas ciências humanas e nas ciências exatas. E aqui a gente vê, quando abre entre homens e mulheres, que as meninas têm um desempenho menor do que os meninos nas humanas. E que isso é acentuado quando a gente fala de mulheres negras. E eu trago a questão racial aqui também, porque é muito difícil separar a questão de gênero da questão racial. Quando a gente fala sobre uma desvantagem que as mulheres têm na sociedade, quase sempre as mulheres negras enfrentam um caminho ainda mais longo pela frente. Mas vamos focar aqui. A gente vê que é um desempenho menor. Só que a diferença não é tão grande assim. Agora, quando a gente vai só para ver aqui, são 21,6 pontos. Agora, quando a gente olha para as exatas, a gente sabe que esse número é o dobro. Ou seja, lá no ensino superior, as mulheres já têm um desempenho muito inferior em relação aos homens nas notas. E eu trago isso porque a primeira conclusão, quando eu falo isso, é a pessoa, poxa, então é porque as mulheres são menos inclinadas às ciências exatas. Será que é verdade? Vamos aprofundar aqui um pouco no problema. Quando a gente olha as áreas de atuação dos cientistas no Brasil, e a gente começa, aqui o gráfico azul são de homens e o vermelho de mulheres, a gente vê que nas ciências agrárias, nas ciências exatas e da terra, nas ciências sociais aplicadas, engenharias, os homens estão muito mais representados, enquanto as mulheres são mais fortes nas linguísticas, letras, artes, ciências da saúde e por aí vai. E tem uma série de estudos que foi mostrando que essa escolha, antes mesmo de saber o desempenho, tem a ver com como as crianças são criadas ao longo de sua vida. Então, as mulheres recebem, as meninas, bonecas, kits de cozinha, kits de enfermagem, tudo que tem a ver com cuidado. Então, esse lado é mais influenciado. Enquanto os homens, os meninos vão receber Lego, kits de construção, quebra-cabeça, tudo que tem a ver mais com as exatas e com a construção. E eu me lembro de crescer querendo um Lego loucamente e ninguém entendendo por que eu queria um Lego, já que eu era menina. Então, essa diferença ela não começa lá na nota, no final do curso. Ela começa na aptidão, começa na criação. E aí, um ponto que eu falei com vocês, que eu acho que é muito importante da gente ver, é que quando a gente compara aquele gráfico com o anterior, as bolsas de estudo, as bolsas de estágio, elas são distribuídas desproporcionalmente mais aos homens do que às mulheres. Então, mesmo que em exatas a gente tenha uma porcentagem maior de homens do que de mulheres nos cursos, mesmo assim, os homens estão recebendo mais bolsas do que deveriam. E aqui a gente pode ver que isso acontece basicamente em todas as áreas. Está dando para acompanhar? Então, uma parte da população cresce sem, de fato, considerar boa parte dos sonhos que existem das profissões, são direcionadas a gostar de algumas áreas mais do que das outras, se sentir mais competentes em algumas áreas do que nas outras, e mesmo assim, quando são teimosas e guerreiras como vocês são, chegam lá, enfrentam dificuldades na hora de receber a nota, que um professor, de uma maneira sem perceber, dá uma nota menor para as mulheres, mesmo que a prova seja muito parecida, e já fez estudos mostrando isso. Provas que tampam nomes dos alunos são boas para as mulheres. Na hora de fazer uma entrevista, ela vai ter menos chance do que um homem de conseguir um estágio, de conseguir uma bolsa. E aí tem uma parte que é a parte mais difícil de mudar, é que as mulheres, na hora de tentar uma entrevista, tentar uma vaga de emprego, tentar uma bolsa, elas esperam cumprir todos os requerimentos. Enquanto os homens,
ao cumprir apenas a metade dos requerimentos, vão lá e tentam. E vão lá no porquê não. É complicado, não é? E vai dar um trabalhão para mudar. Mas a ideia é que a gente fale um pouco disso. E eu tentei abarcar alguns exemplos, há uma série de estudos, é uma área muito rica, mas para a gente entender que é multidimensional. E vamos falar como que a gente resolve isso agora. A primeira coisa é que tem que ter uma conscientização para a equidade de gênero. Enquanto homens e mulheres acharem que as mulheres são menos competentes por natureza, que a gravidez é uma responsabilidade apenas da mulher, que a maternidade é uma responsabilidade apenas da mulher, enquanto as meninas forem criadas para serem boazinhas e tranquilas e do bem, e os meninos para serem incisivos e desafiar e tentar e ousar, a gente não vai resolver isso. Então, o primeiro passo é fazer o que a gente está fazendo. E é por isso que eu acho tão legal estar aqui hoje. É a gente falar, entre homens e mulheres, que sim, há uma desvantagem muito grande que começa lá no comecinho da vida, e falar sobre isso já muda muita coisa. Porque a gente vai criando consciência, e talvez na hora de entrevistar uma mulher para uma vaga de emprego, a gente vai entender a necessidade de ter um homem e uma mulher entrevistando. Na hora que a gente começar a pensar, talvez ela engravide, ela vai se casar, talvez tenha filhos, a gente pensa, beleza, então ela e a pessoa que vai estar com ela terão que dividir a responsabilidade. Então o primeiro passo é esse, é falar. E para ser bem sincera, falar sobre isso, nos dias de hoje do Brasil não vem sendo tão fácil. Por todo o preconceito, toda a ignorância, toda a negligência, todo o discurso de ódio. Então, parabéns por abrir esse espaço e bora falar cada vez mais. O segundo passo é incentivar meninas nas carreiras das ciências. E tem projetos maravilhosos, que ainda são muito pequenos, mas de mostrar grandes cientistas mulheres, como Marie Curie, que eu fiquei super feliz de ver uma frase dela quando eu cheguei aqui no evento. Mostrar que sim, isso é uma carreira de menina. Pegar as mulheres como vocês, que estão fazendo a diferença, ir em escolas para falar, porque, como eu vou falar um pouco mais tarde, só saber que algo é possível faz toda uma diferença. E aí, um terceiro ponto é, de fato, fomentar oportunidades mais inclusivas. A gente tem os dados abertos. A gente pode ir nas faculdades públicas e ver quem está recebendo bolsa. E fazer uma pergunta de por que você está dando bolsa mais para homens do que para mulheres? Será que seu processo ele não está cego em um momento? Será que dentro da empresa não faz sentido homens e mulheres serem entrevistados sempre por pelo menos um homem, pelo menos uma mulher? Será que não faz sentido ter uma conscientização sobre o que significa a maternidade? E sobre ajudar a mulher a voltar ao meio de trabalho depois disso? Ou seja, tem uma série de coisas que a gente pode quebrar no meio do caminho, que com consciência, as empresas, startups, iniciativas de vocês já podem fazer toda a diferença. E como eu vi em um evento há 2 dias, todo mundo ganha com isso. É literalmente você abrir espaço para que metade do talento do mundo, do Brasil, queira trabalhar com você. Tem um ambiente onde ela possa ser tudo o que ela é, se desenvolver e mostrar toda a sua capacidade. E aí, o quarto ponto é o maior investimento em educação básica. Só para falar um exemplo aqui, que é um dado que eu sempre repito, porque fala muito do Brasil, hoje, 2018, 7 de cada 10 adultos não conseguem compreender um texto simples no Brasil. Ou seja, 7 de cada 10 adultos não entendem o comunicado que vem da escola, não entendem a receita que vem do médico, o pedido de exame, não conseguem entender o edital de uma seleção. E eu aposto que vocês, quem está empreendendo, já teve que encarar isso. Pessoas que não conseguem entender um texto. Então, em um Brasil que exclui tanta gente, em termos de educação básica, alfabetização, mudar isso daqui vai ser bem difícil. E aí, em um país onde quem está saindo do ensino médio, em sua grande maioria, 97%, não aprendeu a fazer frações direito, e 80% não foi alfabetizado plenamente, fica muito difícil fazer a conscientização, falar de oportunidades iguais, falar de permanência. Então, é claro, a gente tem que mudar essas 3 portas que eu mencionei no começo, representatividade, porta de entrada, permanência, mas tem que falar de educação básica também. Estão acompanhando? Estão vivos?
Então, bora lá. E aí, pessoal, antes de passar para os finalmente, trocar uma ideia com vocês, eu queria falar sobre algo bem rapidamente. Como que eu comecei a me ver nesse ativismo e como que eu fui percebendo como que o caminho para as meninas era um pouco mais longo e depois para as mulheres também. Alguém aqui da Zona Sul de São Paulo, cidade Ademar? Alguns guerreiros e guerreiras representando como sempre. Eu venho da Vila Missionária, fica perto da represa Billings, não sei quem conhece. Se não conhecem, tem a melhor quermesse da região, estão todos convidados, junho, julho, final de semana. Mas brincadeiras à parte, é um bairro da periferia, onde falta tudo, como todo bairro de periferia de São Paulo. Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe diarista, vendedora, bordadeira, e tudo que as mulheres da periferia são, ou seja, muito guerreiras. Eu estudava em uma escola estadual, não tinha muita motivação naquela escola, porque quem vem de periferia ou de escola pública sabe que ser o nerd da sala não é muito bom. É melhor você não ficar... O pessoal aqui da primeira fila entendeu. É melhor você não ficar se destacando tanto. Eu bordava para ajudar em casa, eu odiava bordar. Então já não me encaixava nos padrões ali certinhos, mas era o que tinha para a gente conseguir dinheiro. Até que uma professora chegou para mim um certo dia e falou: tem uma tal de OBMEP. Já ouviram falar da tal de OBMEP? Eu sei que é super importante para a gente. Tem uma tal de OBMEP, Olimpíadas de Matemática, lá em 2005, a primeira edição, que vai acontecer. E eu acho que você deveria ficar até o final, porque é importante. E essa professora, por iniciativa própria, na escola estadual, começou a me preparar nos finais de semana. Eu fiz a tal da OBMEP e fui bem, fui medalhista de prata. No ano seguinte, medalhista de ouro e ganhei uma bolsa em uma escola particular muito boa, que é o Etapa, fica no centro de São Paulo. E aí eu estou falando disso porque foi a primeira vez na minha vida que eu me deparei com a desigualdade que a gente vive. Algumas das quais eu comecei a pincelar aqui. Quando eu fui para aquela escola, não só o mundo era mais bonito, era mais iluminado, mais asfaltado, com mais educação, mais saúde, mas meus colegas tinham um papo que era tão diferente do papo da periferia, que eu fiquei tipo, como assim? Eu cheguei lá e todo mundo queria ser médico, engenheiro, advogado. E tipo, o que você quer fazer, Tabata? E eu não tinha ideia. E não era porque eu não me achava boa o suficiente. Eu não sabia que eu poderia fazer faculdade. Então, até então, eu não tinha me perguntado o que a Tabata faria na faculdade. Porque a faculdade não estava no meu destino. Dá para entender? E eu sei que quem aqui veio de escola pública está entendendo 100%. Pois bem, cheguei naquele lugar, tinha que ter uma profissão para mim, né? Porque o pessoal lá, todo mundo tinha um sonho. E aí eu brinco que já que era para ter um sonho, tinha que causar. Porque a gente não sai da Vila Missionária para não causar. Eu falei, você é astrofísica. Por quê? Eu tinha entrado no Etapa com essa bolsa pela Olimpíada de Matemática. Logo, eu conheci a Olimpíada de Astronomia, a OBA. Alguém que já fez a OBA? Vocês são bem nerds mesmo, viu? Tem uma boa parte aqui. E eu me encantei com a OBA. Era tipo matemática com física, estudar o universo e por aí vai. E eu falei, astronomia, vou ser astrofísica. Não tinha ideia do que era o cientista, não conhecia nenhuma, coloquei na cabeça. Comecei a fazer cada vez mais aulas de Olimpíada, porque eu queria ser astrofísica. E sempre sentia que era um pouco estranho como meus colegas me tratavam. Até que eu cheguei em uma aula mais avançada e eu era a única menina. Eu sempre perguntando, né, por que não tem menina nas aulas de ciência? Por que não tem menina nas Olimpíadas? Será que elas não se interessam? Será que elas não sabem quão legal que é? Até que uma certa aula, eu devia estar no final do ensino fundamental, começo do ensino médio, um rapaz levanta e fala, olha, no meio da sala, eu tenho certeza que a Tabata é um menino disfarçado de menina. Né? Óbvio. Como assim? Ela tombou em ciência, tinha ganhado o prêmio de melhor ciência da escola, é um menino. E tipo, isso aí pode parecer ridículo. Mas quando você tem 15 anos, você não quer ninguém duvidando de quem você é. Eu comecei a chorar, queria abrir um buraco no chão da sala, e fui percebendo, com o apoio do meu professor e de colegas meninos, que eu estava tentando me provar o tempo inteiro. Provar que eu era feminina, mesmo sendo boa em ciência, e que eu era boa em ciência, mesmo sendo menina. E, cara, a gente tem que provar tanta coisa nessa vida, que eu não precisava de mais naquele momento, só queria estudar. E esse foi um peso muito grande. E perceber que ser uma menina incomodava, me ajudou de certa forma. Porque na hora que eu comecei a ser interrompida,
por meninos que literalmente repetiam o que eu tinha acabado de dizer. Isso acontece todos os dias. Quando alguém falava que não era tão inteligente o que eu tinha dito, quando alguém falava que meu batom era escuro demais, que era para eu ser mais tranquila, que eu era mandona, que eu era ditadora, que não sei o que lá, as meninas estão tipo... Eu fui percebendo que, cara, não era minha culpa. Eu nasci mulher. Então, sabe, live with it, tipo, essa é a vida, conviva com o fato de eu ser mulher. E é claro que a gente se incomoda com a piadinha. E é claro que a gente se incomoda quando o menino faz a mesma coisa que você e ganha uma nota maior. É claro que a gente se incomoda quando alguém vai e te parafraseia pior do que você disse e todo mundo escuta e reconhece. Só que quando você sabe que o fator gênero está levando a isso, a culpa sai de você. E esse é um alívio muito grande. Pois bem, continuei teimando, fazendo Olimpíadas, fui para 5 competições mundiais na equipe brasileira, de astrofísica, astronomia, astronáutica, química, sempre a única menina. Geralmente era eu e 5, 4 cearenses, meninos, porque o Ceará é muito bom em ciência. E aí fui vendo que mesmo lá fora, o Brasil fazia muito feio. A gente tinha menos meninas na equipe do que o Irã, por exemplo. E, de novo, quem perdia com isso era o Brasil, que nunca ganhava medalhas de ouro, no máximo na Olimpíada Latino-Americana, e que literalmente estava dizendo não para metade de seu talento. Com essas oportunidades, comecei a sonhar em fazer faculdade nos Estados Unidos. Não tinha nem pé nem cabeça, porque eu não falava inglês, mas na onda do porquê não. Apliquei para as faculdades americanas, consegui uma bolsa de 1 ano de cursinho, bolsa para pagar a prova e mandei bala. E a parte mais bacana é que enquanto eu fui aceita em 6 faculdades americanas, eu não fui aceita no ITA. E pode provocar, pode ser polêmica? Então, bora lá. O nosso vestibular, na minha opinião, tem muito a evoluir. Ele olha onde o aluno chegou. Qual é um tipo de inteligência que ele carrega. Isso é tudo. Já o vestibular americano, um pouco na frente, olha de onde você saiu e onde você chegou. E está interessado se você já fez pesquisa, se você já empreendeu, se você tem um projeto social, se você dança, se você teve que trabalhar para estudar, se a sua escola básica era boa, porque tudo isso importa onde você chegou. E ao ver não só quem chegou mais longe, mas quem correu mais, selecionam pessoas muito diferentes. E se o vestibular americano fosse igual ao nosso, eu com certeza não teria sido aceita em Princeton, Yale, Caltech, Harvard, nenhum desses lugares. Então pensem vocês, se o nosso vestibular muda, muda pra caramba quem entra nas faculdades públicas. Então, momento polêmica, passou? Então, continuando, fui aceita em 6 faculdades, escolhi fazer a faculdade de Harvard, só que 4 dias depois que eu ganhei a bolsa, aconteceu uma coisa que me tirou o chão. Eu perdi meu pai para as drogas e para o álcool. E eu compartilho isso porque tem tudo a ver com essa conversa sobre desigualdade. No momento que meu pai faleceu, além de uma dor inimaginável, eu senti muita culpa. Eu achei que era minha culpa, que eu não tinha conseguido ajudar meu pai. E eu sei que vários grupos aqui carregam uma culpa pelo lugar onde nasceram e por quem são. E eu também senti não só que eu era culpada, mas que aquilo tinha acontecido para me colocar no meu lugar. Para me lembrar que eu vinha da vila missionária. E quem vem de periferia não faz Harvard. Nem USP, para ser sincera. Naquele momento, eu disse não para 6 faculdades americanas e eu saí da USP, onde eu fazia física. E eu conto isso, pessoal, porque eu não acredito muito em histórias de superação. Respeito quem conta, mas eu acho que ninguém se faz sozinho. E quem conseguiu chegar longe é porque teve muita oportunidade, porque se viu naquele lugar, porque sonhou, porque teve muita ajuda. E se eu conseguir dizer não, mesmo com bolsas na minha mão, imaginem quantas oportunidades a gente não perde ao longo da vida, simplesmente por não se ver naquele lugar. E eu queria que vocês pensassem depois dessa conversa. Quantas oportunidades, curso, estágio, conversa, start, o que seja, vocês já não ficaram? Será que é para mim? Será que vale a pena tentar? Será que é isso mesmo? E a gente vive num mundo tão colorido no Instagram, e eu gosto do Instagram, podem me seguir, mas a gente esquece que o mundo é um pouco mais complexo do que isso. Que a gente desiste, que a gente desanima, que a gente cansa,
que dá um trabalhão gigantesco. Então, para vocês que têm os maiores sonhos desse mundo, porque eu acho que isso é um ato político para muitas pessoas, que quebrem diversas barreiras, são as piadinhas, são as bolsas desiguais, são as pessoas perguntando se você pensa em engravidar ou não, se você vai se casar ou não. E para os homens também, as pessoas falam, nossa, mas será que você dá conta? Será que você é durão o suficiente? Mas que vocês também percebam que as maiores barreiras estão aqui dentro. Porque a gente cresce ouvindo que algumas coisas não são para a gente. Que alguns lugares são para determinadas pessoas. E no mundo hacker, no mundo do empreendimento, não tem espaço para esse tipo de dúvida. Porque a inovação é, por definição, algo que está um medo gigantesco, que dá um frio na barriga, e você tem que fazer algo que ninguém nunca fez. Então, ousem, essa é a minha principal mensagem. Só para finalizar aqui a conversa, fui para Harvard depois de alguns meses, não porque eu achasse que eu ia dar conta, mas porque meus professores me mostraram que se eu não fosse, uma galera continuaria acreditando que a gente não pode, e esse peso eu não ia carregar não, podia ir super mal. Mas não deixar ninguém desistir por minha causa. E pensem nisso, nas pessoas, na família, nos amigos, na comunidade que olha para vocês e fala, cara, eu também consigo. Fulano foi lá e fez. Eu odiei o primeiro ano, sou bem sincera com os meus sentimentos. Levei 1 ano para aprender inglês. Tive que trabalhar com babá a faculdade inteira. No primeiro ano, fui percebendo que eu não estava nada feliz em astrofísica, que a história de pesquisa, de laboratório já não era para mim. Eu perdi meu pai para as drogas, perdi vários amigos para a violência, para o crime, e eu queria voltar para fazer alguma coisa sobre isso. Na metade do segundo ano, comecei a estudar ciência política, então tem uma formação um pouco estranha, mas que dá certo no final do dia. Fui me engajando cada vez mais com educação, trabalhei com professora, secretaria de educação, pesquisa, e cada vez me frustrando mais com a política. Porque eu fui percebendo que não faltavam bons exemplos, não faltava saber o que fazer, não faltava diagnóstico. Faltava mudar a política e os políticos para a educação dar certo no Brasil. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com um movimento de engajamento político chamado Acredito, que é um movimento suprapartidário de renovação política. E na metade desse ano, comecei a me questionar por que não me candidatar. Mais com uma maneira de desafiar e provocar os outros do que outra coisa. Na campanha, na rua, ouvia muito, você pode se candidatar? É legal? Tem certeza? Mas você se inscreveu mesmo? Porque eu tenho 24 anos, pareço ter menos às vezes, sou mulher, venho da periferia, não encaixava muito bem. Mas aí uma dica para vocês. Eu sempre para aquele balde eu falava, olha, não é muito comum ver meninas de onde eu venho se candidatando. Mas, cara, não está escrito que eu não posso. Então, né? E a pessoa ficava meio, sabe, tipo, Então, quando vier alguma coisa, eu sei, olha, talvez seja muito comum ter mulher, ter negro, ter periférico, ter o que seja nessa vaga. Mas não está escrito que a gente não pode. Então, bora lá tentar, né? Por que não? Fui eleita a segunda mulher mais votada do Brasil. Então, eu ainda estou tentando digerir o que está acontecendo. Tenho um desafio gigantesco nos próximos 4 anos, mas não tem nenhum outro lugar onde eu gostaria de estar nesse momento. Então, valeu pelo convite mais uma vez. Aqui estão os meus contatos, os movimentos para quem quiser depois pesquisar. E acho que a ideia é a gente conversar mesmo. Eu deixei um bom tempo para a conversa, porque eu acho que é um assunto super especial. E acho que ter esse momento aqui, para falar sobre desigualdade, para falar sobre o engajamento das mulheres nas ciências, com homens na sala, é rico demais para a gente desperdiçar. Tá bom? Então, obrigada. E acho que agora a gente tem perguntas e alguém vai me ajudar? Então, tá bom. Galera, pedir uma salva de palmas para a Tabata, para começar.